Estamos no Cairo, a capital do Egito. Esta cidade tem 20 milhões de habitantes e foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Aqui se misturam história e modernidade e agora nós vamos conhecer o melhor do Cairo. Egito, lar de uma das civilizações antigas mais fascinantes da história. Seus templos, pirâmides e ruínas atraem milhões de viajantes todos os anos. Nós somos a Carol e o Lucas e nesta série de vídeos queremos levar você a conhecer as maravilhas que fazem deste país um dos destinos mais desejados. Então assista esta série até o final porque o Egito vai te surpreender do começo ao fim. Hoje nós vamos explorar o Cairo. Se você vier até o Egito, provavelmente esta cidade vai ser a porta de entrada ao país. Você pode combinar o seu roteiro de visita ao Cairo com visita aos sítios arqueológicos que vimos nos vídeos anteriores. Mas hoje, neste vídeo, nós vamos fazer um rolê exclusivo na cidade do Cairo. Como vocês podem ver, hoje o Egito é predominantemente muçulmano, mas isso nem sempre foi assim. No começo da sua história, o Egito cultivava uma religião politeísta. Essa foi a religião dos faraós por milhares de anos, até que, segundo a tradição, o cristianismo chegou ao Egito por volta do ano 45 d.C., por obra do discípulo de Paulo e Barnabé, João Marcos, que alguns afirmam ser originário da região da Líbia, país vizinho. Embora não se possa verificar se isso é verdade ou não, o certo é que depois de que o cristianismo chegou aqui, o Egito deixou gradualmente de ser um país politeísta e cultivar a religião antiga egípcia. O golpe de morte definitivo para a antiga religião egípcia ocorreu em 391 d.C., quando o imperador bizantino Teodósio I, que era cristão e governava o Egito, emitiu um decreto proibindo as pessoas de cultuar e até mesmo visitar os templos pagãos. Assim, o cristianismo, que já era a religião majoritária na época, obteve a sua hegemonia. Neste então, o Cairo ainda não tinha sido fundado. Aqui só existiam alguns assentamentos construídos pelos romanos, como a Fortaleza da Babilônia. Paulatinamente, esses lugares foram sendo ocupados pelos coptos, que são os egípcios originários, e hoje em dia essas ocupações formaram o que a gente conhece hoje como o bairro copto. Uma das principais atrações desse bairro é a Igreja Suspensa, dedicada à Virgem Maria, uma das igrejas cristãs mais antigas do Egito. Na Igreja Suspensa, também chamada de Igreja de São Sérgio e Baco, se encontra um dos pontos de maior interesse desse bairro, a câmara subterrânea onde, segundo a tradição, a família de Jesus morou quando se refugiaram no Egito. Hoje, este local é venerado pelos cristãos coptas e, mesmo que se trate de uma tradição, sem dúvida faz refletir sobre esse trágico episódio bíblico. Segundo a tradição, esse aqui é o poço onde José tirava água para sua família. Bem pertinho daqui está a igreja de São Jorge, fundada no século X d.C., cuja fachada está decorada com detalhes impressionantes e é um local de interesse histórico e cultural. O seu entorno abriga várias igrejas, museus e até uma fonte de estilo otomano construída para servir água potável aos residentes do bairro. Apesar de que partes do bairro têm sua origem da época do domínio romano, na verdade a cidade do Cairo em si só viria a ser formada depois do domínio árabe do Egito. Por volta de 628 d.C., o líder de uma nova força árabe chamado Maomé escreveu cartas aos imperadores e reis de vários países da época, apresentando-lhes um convite para converter-se ao Islã, uma nova religião que ele mesmo havia fundado. O imperador bizantino, que dominava o Egito, recusou o convite de Maomé, e isso colocou o Egito no ponto de mira dos árabes, que vinham se expandindo rapidamente. No ano 640 d.C.,
os exércitos árabes invadiram o Egito e impuseram o Islã como religião. E apesar de que anos depois o Egito passaria pelo controle de diferentes potências como os franceses, os otomanos e os britânicos, nunca mais perderia sua influência árabe. E hoje o país tem 90% da população muçulmana e o Islã é a religião oficial. No ano 969 d.C., o califa Jauhar al-Qaid fundou a cidade de Al-Qahira, ou o Cairo. Primeiro, ele construiu seu palácio e depois a mesquita de Al-Azhar, que ainda hoje é a mesquita mais importante do Egito do ponto de vista histórico. Essa mesquita, localizada no que hoje é o bairro Islâmico ou o bairro Antigo, foi um importante centro de educação que deu origem à Universidade de Al-Azhar, construída durante esse período. Se você estiver preparando o seu roteiro para a cidade do Cairo, o bairro Antigo tem que estar na sua lista. As principais atrações do bairro islâmico são a Cidadela de Saladino, com a Mesquita de Alabastro, a Mesquita do Sultão Hassan, a Mesquita Al-Azhar e o mercado Khan el-Khalili. Estamos na Cidadela do Cairo. Essa cidadela aqui foi construída na Idade Média por Saladino. Saladino era um sultão do Egito e ele fez isso aqui para proteger a cidade dos ataques dos cruzados. A entrada hoje está valendo 200 libras, com a entrada de meia para estudante, e essa entrada te dá direito a entrar na Mesquita de Alabastro. Vamos ver. E quando você for entrar numa mesquita, retire os seus sapatos. E mulheres, cubram seus ombros e cabeça. Construída em 1830 pelo sultão turco que governou o Cairo, a Mesquita de Alabastro foi inspirada na Mesquita Azul de Istambul. A beleza deste lugar, sem dúvida, vai te fazer esquecer o caos da capital egípcia. Gente, eu tô achando essa mesquita mais incrível do que a Capela Sixtina. Olha só isso. É incrível. E daqui da cidadela tem uma vista impressionante panorâmica do Cairo. Vou mostrar para vocês agora. E outro ponto imperdível aqui do Cairo é o Bazar Khan el-Khalili. Este bazar ao ar livre é um tesouro da cultura egípcia, com ruas movimentadas, repletas de artesãos e vendedores locais. Aqui você pode comprar de tudo, desde especiarias até perfumes, ou simplesmente você pode vir para experimentar um pouco da cultura local. A melhor hora para vir é de manhã, antes que cheguem as multidões de turistas e antes de que o clima fique muito quente. Mas sem dúvida, em qualquer horário você vai encontrar um ambiente bem legal. Porém, aqui vão alguns conselhos para você. Quando você vier ao Egito, todo mundo vai saber que você é um turista e eles vão te ver como um caixa eletrônico ambulante. Portanto, aprenda a dizer não ou simplesmente ignore. Outra dica interessante é desenvolva a sua habilidade de negociar, porque os preços sempre vão ser mais altos e eles já vão esperar que você tente negociar com eles. Estamos agora no centro do Cairo. Atrás de mim está a Praça Tahrir, que ficou famosa depois da Primavera Árabe, com os atos que terminaram com a destituição do governo da época. Pertinho daqui está o Museu Egípcio, o Museu do Cairo, um dos mais impressionantes de todo o mundo. Mesmo com toda a quantidade de elementos que hoje estão espalhados pelo mundo afora, em diferentes museus, o Museu do Cairo guarda uma coleção com mais de 100.000 antiguidades. O horário de abertura é das 9 da manhã até as 19 horas e o preço de entrada é de 200 libras egípcias. Então, gente, uma coisa para ter em consideração é que o museu, na verdade, fecha todos os dias às 7, mas eles começam a fechar dentro do museu às 6h30. Então, se você vier perto desse horário, provavelmente você não vai poder ver nada. Eles vão
Pedir pra você sair. Pedir pra você sair, vão ir fechando as alas e vai ser isso mesmo. Uma vez dentro do museu, você vai se surpreender com um jeito tão exposto que os artigos estão ao público, facilmente tocáveis se o seu pudor não te impedir. Há uns anos atrás, esse museu tinha uma sala especial, a Sala das Múmias. Mas hoje, se você quiser conhecer as múmias, terá que visitar o Museu das Civilizações, para onde as múmias principais foram transferidas. Entre as múmias expostas está a dos faraós Ramsés II, Hatshepsut, Amenhotep III e Sete I, de quem falaremos bastante nos próximos vídeos na cidade de Luxor. O Cairo não tem muitos prédios altos e mirantes, mas a torre de TV construída em formato de flor de lótus é o ponto turístico ideal para ter uma vista panorâmica da cidade. Ela tem 187 metros de altura e fica no distrito de Zamalek, um bairro nobre da cidade com largas avenidas e mansões que hoje abrigam embaixadas. Estamos andando agora pelo bairro de Zamalek. Se você vier ao Cairo e não quiser ficar ali na muvuca, você quiser um lugar mais tranquilo, este é o seu bairro. Aqui para atravessar assim, você começa a andar e vai no mesmo ritmo, nem acelera nem freia. O melhor horário para vir aqui é na transição da tarde para a noite. Você vai pegar o pôr do sol e vai ser lindo. Fica aberto das 8 da manhã até a meia-noite no inverno, ou até a 1 da manhã no verão. Acabamos de comprar nossos tickets para subir lá na torre. Se você só quer subir na torre para ver a vista, você compra esse ticket aqui por 225, mas você tem que esperar na fila, né? Tem um númerozinho e eles vão chamando as pessoas que podem entrar no elevador. Porém, se você paga mais 300 libras egípcias, você não precisa esperar, você só espera o próximo elevador que vier e já sobe. E isso aqui já é crédito para você gastar lá no restaurante. Depois de 62 andares de elevador, mais umas escadinhas para chegar até o restaurante. No elevador, eles separaram as mulheres para um lado e os homens para o outro, mesmo que o elevador fosse de 1 metro quadrado. O restaurante é bem chique, você fica na mesa, ó, sentada do lado, fica sentado do lado do vidro que dá para ver tudo. Gente, o restaurante é muito legal. Além de ter essa vista maravilhosa, ele é giratório. Então a gente não vai ficar vendo sempre o mesmo lugar. Daqui a pouco a gente já vai ter outra vista. E agora que eu me dei conta que ele é giratório, eu fiquei um pouco tonta, mas já daqui a pouco passa. Chegou a nossa comida. Eu pedi misto de grill, a Carol pediu Tipo baby beef frito. e eles trouxeram um pãozinho aqui maravilhoso pra gente. Vamos curtir aqui nossos últimos momentos aqui na torre. Última noite. Olha essa vista aqui de cima. Lindo Dá pra ver demais. o Cairo todinho e o vento é forte, viu? Também estamos a quantos metros? Não sei, estamos a 62 andares de altura. O Nilo é ali, bem ali embaixo, não sei se dá pra ver. Os hotéis chiques por aqui, os restaurantes chiques. Incrível. E aqui nos despedimos do Cairo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Gente, o Cairo é legal demais! Olha, se tem alguma coisa mais do Cairo que vocês queiram saber, que a gente não chegou a comentar, deixa aí sua pergunta e a gente vai tentar responder. E aqui nos despedimos desse vídeo, mas fiquem aí ligados que no próximo vídeo nós vamos mostrar para vocês um lugar secreto aqui no Egito. Um verdadeiro paraíso no meio do deserto.